de cooperadores. Ela se comunicava com o Brasil inteiro, não apenas com o Brasil, mas ela trocava correspondências com críticos de arte, como Clarivaldo Prado Valadares, né? E fazia também, promovia essa circulação de artistas, inclusive naquela época se fazia pesquisa da seguinte forma: o pesquisador de São Paulo mandava pelo correio questionário para a Heloísa Joaçaba, e a Joaçaba aplicava o questionário de sociologia da arte para entender como as pessoas compreendiam o que era pintura moderna, e ela reenviava o questionário para o pesquisador em São Paulo. Então esses personagens, eles tinham um papel muito importante, né, em fazer com que o conhecimento circule, em fazer com que os artistas dialoguem. Então estão trabalhando, porque aí você não tem só o artista, né, você tem todos esses outros atores que estão fazendo com que o artista seja artista. E o Pedro Aimar, né, Museu Memória Coletivo, e aí tem toda uma relação do Pedro Aimar com a memória da instituição, com esse projeto de memória que eu já falei, né, que começa a investigar a história da instituição. A relação também com o Chablot, que é muito importante, e aí a gente coloca aqui a foto da experiência, né, do carvão, né, você tem duas experiências do carvão, que digamos assim, a matéria-prima do Pedro Aimar, eu acho, assim, de criação e de reinvenção desse museu. E de pensar no coletivo, né? Que é um museu que consegue, né? É um gestor de uma instituição e que consegue, né, manter essa característica, né, desde a sua fundação, que é de ser um lugar de produção coletiva, de diálogo, né, ao contrário do que afirma a ideia de ser um museu hermético e fechado. A questão é com quem dialoga e como faz também. Né? E acho que tem essa força muito grande esse projeto do Pedro Aimar na sua gestão, com relação aos fazeres coletivos, à criação coletiva, em tudo isso. O Cérvulo Esmeraldo também entra, né? E aí vou colocar a ideia de museu, de excitável, de eletricidade estática, que a ideia é justamente, né, quando ele está dizendo que o museu é hermético e estático, ele está jogando com seus excitáveis, né? Ele está pegando aquela caixa e está friccionando, está agitando e dizendo que aquele museu precisa mexer com os marimbondos. Ele está provocando os marimbondos, né? Então é um pouco essa noção, mas ele também explica o método, né? Como se faz um excitável, né? Então, que é a grande obra de arte dele, né? É ele dizer como se faz um excitável, né? E ele divulga isso, né? Então, essa imaginação dele vai estar também ajudando a gente a pensar quais são esses modelos de museu, como a gente cria, como a gente inventa. Então, aqui nessas imagens também a gente tem, né, a presença do Strigas, a presença do Chablot, a presença do Pedro Aimar, né? E aí esse museu em movimento, porque a gente tem o maracatu dançando nas salas do museu, né? E aí mais para frente a gente vai ver que Elliot Sica foi entrar no museu, né, na exposição Opinião 65, com a escola de samba, e não pôde entrar. Então, é muito especial a gente pensar que tem um museu que recebe capoeira, que recebe maracatu, e que é possível dançar maracatu dentro da instituição. Que maracatu, que é patrimônio imaterial, né, nos tempos atuais, também deve estar, né, na sua imaterialidade, girando, né, circulando e fazendo esse museu se movimentar. Eu estou falando muito rápido, tá tranquilo? Porque eu me empolgo, sabe? Eu gosto muito desse tema. Então, eu falo assim com muita empolgação. A segunda parte seria a montagem do programa, né? Aí a gente usa a expressão programa por conta do Lívio Xavier, né? Se a gente for traduzir para o Estatuto de Museus hoje, seria plano museológico, mas a gente faz questão de manter uma expressão utilizada por Lívio Xavier. E a gente vai pensar em circuitos museais. E ao mesmo tempo que a gente vai entendendo essa estrutura do museu, a gente vai pensando nesses circuitos e na grande importância desse museu com relação à circulação de artes, de artistas e de saberes, né? Então a gente vai perceber nesses 3 capítulos essa importância fundamental desse museu, né? E aí volta novamente, porque eu estou o tempo inteiro pensando no museu, mas eu estou lá pensando na intriga, né? Que são aqueles modelos de museu, que é aquela ideia de que não tem perfil curatorial, aquela ideia de que... Então eu estou toda hora fazendo a discussão e mostrando, mas espera aí, né? Existe aqui uma experiência que está dizendo outra coisa, né? Então, tempos de circulação em busca de formação profissional. Isso é muito interessante. Aí com esse capítulo, a gente vai descobrir várias coisas, né, que são as relações internacionais do Brasil, a relação com o Instituto Hispânico de Cultura, que é um projeto
do governo francês, franquista, né, que tem a intenção de se aproximar da América Latina para reestabelecer o contato com os países de língua espanhola. Eles sabem que o Brasil tem uma aproximação muito grande com a América Latina, então eles vão investir no Brasil para que o Brasil crie essa aproximação com a América Latina e a América Latina retome um contato com a Espanha franquista, e aí isso vai ser perfeito no regime militar, porque tem interesses do Brasil na Espanha, então se constrói a Casa do Brasil, e aí várias ações vão sendo definidas. Aí, a partir dessa experiência na museologia, na Espanha, no Instituto Hispânico de Cultura, o Lívio Xavier, ele vai para a Espanha, encontra uma pessoa chamada, que é o Senhor Quadrado, e o Instituto Hispânico está querendo formar que as pessoas se aproximem da língua hispânica. Então, o que vai acontecer? Vai nascer a primeira Casa de Cultura da Universidade Federal do Ceará, que é a Casa de Cultura Hispânica, ou seja, o MAUC, ele tem um papel estratégico na criação das casas de cultura. É que muitas vezes a gente não sabe, né, que esse museu teve esse papel central, né, na criação desse modelo que é praticamente único no país. Né? A gente não tem experiências como essa em outras universidades. Então, se cria a Casa de Cultura Hispânica e depois vão se criar as outras casas. Depois a gente vai ver como foi importante esse diálogo, inclusive para trazer exposições internacionais para o MAUC. Né? Então, aí a gente vê como realmente o projeto do Martins Filho, do regional para o universal, ele vai se encaixando, né, em vários lugares da universidade. Né? E aí também é interessante porque esse capítulo vai mostrar como o Lívio vai para a Espanha, e na Espanha ele não encontra o curso de museologia, ele encontra o curso de História da Arte, e ele é convidado a ir para Paris, né? Sim, é extremamente estimulado a ir para Paris. Paris, com a criação, Paris é muito... tem todo um projeto de se constituir como capital cultural, como capital dos museus. Então, o que eles fazem? Ele traz a Unesco para Paris e traz o ICOM, né, que é o Conselho Internacional dos Museus. Então, a partir do momento que ele traz essas instituições internacionais para Paris, ela começa a fazer com que a produção francesa seja muito mais propagada. Porque você tem intelectuais franceses que são membros do ICOM, que são presidentes do ICOM, e aí a França começa a se afirmar como capital, se consolida, né, mais uma vez nesse projeto, porque às vezes essa ideia de capital cultural ela é instável, ela está perdendo força para Nova York, né? A gente precisa lembrar que no pós-guerra Paris perde força para Nova York em termos de ser referência, né, de lugar de estudos para artistas, etc. Então, quando ela convoca essas instituições, ela retoma um poder institucional, e aí o convencimento do Lívio vá para Paris, porque em Paris tem a Escola de Louvre, tem museus, tem o ICOM, tem a Unesco, né? Então é feito todo um diálogo diplomático com a presença do Lívio em Paris, que coloca ele também em diálogo com a embaixada. Então ele está diretamente conectado com a embaixada. As embaixadas, tanto na França como na Alemanha, como nos países onde ele circula, são extremamente importantes para produzir uma conexão entre esses personagens e os museus. Nessa experiência, o Lívio vai encontrar Sérvulo Esmeraldo. Sérvulo Esmeraldo está estudando no museu, no gabinete de estampas da Biblioteca Nacional da França, e conhece um historiador da arte chamado Jean Adhémar. Jean Adhémar, ele é extremamente importante porque ele é um historiador, um dos primeiros historiadores franceses que vão estudar a Warburg. Ele vai estudar no Instituto Ab Warburg. Então ele volta para a França com toda uma visão sobre a fotografia, organiza uma das primeiras exposições de fotografia chamada Nova Visão. Então ele vai ter uma noção, né, de história da arte um pouco diferente da tradicional, porque ele está dialogando com o modo de pensar do Habsburger. Então, quando ele vê o Sérvulo Esmeralda interessado por Albert Dürer, ele fica intrigado e vai conversar com o Sérvulo Esmeralda. E, ao mesmo tempo, o Sérvulo Esmeralda, para ele, oferece as capas de cordel, né? As xilogravuras nas capas de cordel. E Jean Adhémar fica extremamente interessado, porque ele também era um dos poucos historiadores da época interessados na chamada cultura popular, historiadores da arte, né? Que é diferente dos antropólogos. Os antropólogos vão ter
uma preocupação específica com relação à cultura popular, que é diferente dos historiadores da arte. Para os historiadores da arte, é arte menor naquela época, né? Então, vão começar um diálogo importante e o Jean Demar vai, digamos assim, vai construir junto com o Georges-Henri Rivière, que é um importante museólogo, um roteiro de visitas na Europa. Então, eles vão fazer visitas por a cidade de Épinal, Colmar, vão também para Zurique, vão para a cidade de Ulm, na escola Bauhaus, vão visitar a Graphics, uma revista importante de design. Eles vão fazer várias visitas para conhecer que tipo de museu é esse. E o museu que vai dialogar mais com eles é o Museu da Basileia, um historiador chamado George Smith, que vai dar todas as orientações de como deve ser o museu, qual a estrutura da arquitetura, a iluminação. Tanto que eu particularmente acho que quando a gente olha o projeto, tem alguma semelhança com o Malk. E aí isso tudo sempre era muito divulgado no Ceará. Então você vai ver um outro jornal dizendo do Ceará a Paris, roteiro de museu de arte da universidade. Então havia sempre uma divulgação local, né, nos boletins dizendo, olha, existe gente que está lá fora fazendo com que o museu circule. Tem gente falando do museu lá no estrangeiro, né? Então sempre divulgando e sempre noticiando essas experiências. Aí aqui é um trecho da carta do Lívio Xavier, porque eu também consultei essas correspondências, onde o Lívio ia contando, né, quase todos os detalhes, né, de como era essa viagem, sempre defendendo de forma positiva, mesmo quando ele chega lá e não encontra o curso de museologia, ele defende, né, porque, claro, ele quer se manter na Europa, ele quer continuar seus estudos. Então são cartas sempre muito positivas, ele não se reclama nas cartas, né, ele sempre está afirmando, né, a importância dessa viagem. Claro que a gente tem que ler também aí, né, com um olhar crítico e perceber como é que essas cartas são construídas. Então ele diz, eu não consegui o curso de museologia, mas já estou me organizando, fui apresentado aqui no colégio, tenho a oportunidade de conhecer. E realmente, ele conheceu o Mário Pedrosa, ele conheceu o Trigueiros, né, que era uma referência importante na museologia, presidente do ICOM do Brasil. Então, assim, aí ele diz, é um verdadeiro passaporte especial, chave que me tem aberto todas as portas, né? Então ele vai falando da rede de contatos que ele não fazia em Fortaleza, né? Isso foi possível porque ele se deslocou de Fortaleza para Madrid, ou teria sido possível se ele tivesse ido ao Rio de Janeiro, mas a porta que se abriu para ele foi ir para Madrid. Você não estava no roteiro. Né? E aí ele vai para Madrid, depois ele vai para Paris e faz todas essas viagens. É muito rica essa experiência. Ele volta sem completar os estudos, porque, veja, o reitor ia pessoalmente transferir o dinheiro para ele, né? Era uma outra época, né? Não tinha CAPES. Então, o reitor ia para o banco, transferia o dinheiro para ele, transferia os dinheiros para comprar, né, obras de arte, né, que se vocês visitarem essas salas também vocês vão encontrar. Então, financia, né, para financiar. E não era muito dinheiro, era pouco dinheiro, que ia para os Estados Unidos, dos Estados Unidos ia para a França, e eles recebiam, né, através da embaixada. A embaixada, eles iam saber na embaixada se tinha chegado o dinheiro ou não. Então, não era era uma estrutura assim de muita força de vontade também, né? Porque ele mesmo ia. Então, quando começa a passar do tempo, tá? Já no janeiro de 62, o livro diz, eu ainda preciso de mais um tempo, né? Ele ia fazer uma exposição com Georges-Henri Rivière, ia fazer um estágio no